Imagine comigo, você cria um canal no YouTube e começa a postar vários e vários vídeos nele ao longo do tempo. O conteúdo do seu canal atrai muitas pessoas, assim crescendo seus inscritos, likes, visualizações e a quantidade de comentários vai crescendo a cada vídeo que você posta. Então, algum dia você vai em um dos seus vídeos e lê os comentários. E lendo esses comentários, você percebe que aos poucos a sua aba que antes era sobre algum amigo seu falando que seu vídeo estava muito bom, pedindo para você postar mais, etc. Agora a quantidade de usuários que você não conhece cresceu muito. Alguns deles fazem piadas sobre algo relacionado ao teu vídeo, outros fazem algumas críticas construtivas sobre o que você pode melhorar, e outros só estão falando que você é um bosta e nunca vai conseguir chegar perto dos grandes youtubers. Então, depois de ler esses comentários, você percebe que não são números que vêm ao seu canal, e sim um público que talvez esteja ali por você, ou talvez pelo seu conteúdo, e outras só pra te colocar pra baixo, pelo simples fato que elas acham isso engraçado. E assim uma comunidade vai se construindo aos poucos, com pessoas que estão lá porque elas gostam das mesmas coisas. Mesmo sem nunca se terem visto na vida, elas conversam como se fossem amigos, fazendo piadas e discussões de uma forma amigável. E uma outra parte como se fossem inimigos, com opiniões diferentes e gostos diferentes. Isso não acontece só no YouTube. Isso acontece no Twitter, na Twitch, no Reddit e em praticamente todas as redes sociais. Em todo lugar, sempre haverá as comunidades de internet. Opa, olá, eu sou HerosNoob e sejam muito bem-vindos a um vídeo meu, finalmente um novo vídeo nessa desgraça. Queria dizer não, mas parece que agora eu vou postar um vídeo por mês. E sabe qual é o pior? Eu tô impressionado que não tá sendo vídeo por ano, porque, mano, eu sou muito vagabundo, vai tomar. Tá, agora vamos pro assunto principal, que é sobre as comunidades, que é um dos motivos de eu não postar muitos vídeos com frequência. Porque geralmente eu tô navegando pela internet, tipo no YouTube, no Twitter, na Twitch, ou só apenas jogando alguma coisa na Steam ou na Epic, e às vezes eu entro em call com alguns amigos no Discord. Então, no meio dessa minha procrastinação, eu fui conversando com alguns usuários sobre determinados assuntos que eu gosto e tal, até que um dia eu fiquei pensando, como é estranho a gente estar conversando com alguém que nem conhecemos e falar com eles como se fossem amigos, mesmo que talvez ele more no outro lado do país. É esse tipo de coisa que é uma das magias da internet, fazer você conhecer pessoas com gostos iguais, tipo de humor, tipo de assunto, tipo de opinião, entre outras coisas que fazem você conhecer alguém até muito parecido com você nessas questões. Eu imagino que é assim que vai se construindo uma comunidade de pessoas que têm algum assunto em comum e que compartilham isso com as outras pessoas. Existe comunidade de literalmente de tudo, desde uma comunidade gigantesca de algum jogo, anime, cartoon, até um personagem de alguma obra fictícia. Mas então, tio HerosNoob, as comunidades que existem por aí são todas legais, não é? Nenhuma pessoa discorda ou gera alguma discussão desnecessária que faz com que os usuários desta determinada comunidade gerem uma guerra de comentários, briguem entre si, a pessoa que começa esse caos saia dando risada, não é mesmo? Então, meu caro consagrado, com uma pergunta muito específica, dizer que todas as comunidades são perfeitas e que não corre nenhuma falha dentro delas seria uma clara e óbvia mentira minha. Infelizmente eu não posso citar qualquer coisa de uma comunidade sem falar sobre sua parte tóxica. Tanto algum usuário que só tá ali pra fazer todo mundo se sentir mal e se sentindo bem, até a própria comunidade em si, que talvez no início ela poderia ser um lugar bem legal de se comentar, porém ao decorrer do tempo ela foi estragando de alguma forma. E às vezes o motivo principal para aquela comunidade existir nem é tão ruim assim, como por exemplo as comunidades de jogos online. Eu não jogo jogos online já faz um tempo por causa desse motivo. Você não consegue se divertir jogando o jogo sem que alguém te chame de horrível, de lixo e uns caralho assim. Até levando pro lado pessoal. Obviamente não é todo mundo que faz isso. Tem pessoas legais ali que zoam e brincam no jogo. Mas infelizmente existe aquela parte desgraçada que fica xingando todo mundo porque acha engraçado. Infelizmente existe esses tipos de pessoas que se acham os maiorais, que são os melhores e que se ele perder é culpa do time.
Obviamente isso não corre só nos jogos online. Esses tipos de pessoas aparecem em alguns canais também, como por exemplo o do Orochi, em que um tempo atrás as pessoas que acompanhavam ele era a maioria baba-ovo. Os caras tentavam defender ele de qualquer forma possível. O bagulho chegou em um nível tão absurdo que no subreddit do Orochi, os caras estavam spamando coisa nazista. E uns caralho desse nível, porque né? Esse é fudendo coisa mais engraçada que eu já vi. Depois do Pico Rick, obviamente. Então, pra acabar com isso, ele fez um vídeo de como as coisas estavam saindo do controle e que umas crianças de 12 anos postavam aquelas merda achando que era muito engraçado e etc. Mas enfim, hoje em dia aquele público tóxico que ele tinha diminuiu por causa desse vídeo e por causa de algumas outras ações que ele fez ao decorrer do tempo. E agora ele tá conseguindo aos poucos ter um público saudável e legal de se interagir. Então, eu podia mostrar mais alguns outros exemplos aqui de pessoas tóxicas que estão em todo lugar, onde elas comem, o que elas comem, onde habitam. Mas sendo bem sincero, eu ficaria um puta de um tempo comentando sobre esse assunto e uma hora ou outra eu ia chegar na parte do Twitter, que daí sim o vídeo ia ter mais de meia hora. E olha lá, ó, o cara critica o Twitter, mas mesmo assim continua usando. Enfim, a hipotenusa. Mas então, o que eu quero dizer com isso é que se você age desse jeito, forçando algum humor, xingando as pessoas gratuitamente, ficar incomodando outras comunidades porque isso é engraçado, e ainda pior, você tá fazendo isso e sabe que isso é uma coisa babaca de se fazer, mas continua fazendo por algum caralho de motivo? Cara, quem sou eu pra pedir pra tu parar, mas para. É muito mais legal fazer os outros rirem do que rir sozinho e ser odiado por todo mundo. E eu sei exatamente como é isso. Enfim, esse lado de toda a comunidade infelizmente é inevitável. Sempre terá alguém desse tipo. Porém, no meio disso tudo, sempre haverá também o outro lado. Beleza, hora de falar deste outro lado. O lado onde os usuários não começam alguma briga sem nenhum motivo aparente. Onde a galera se interage, fazendo piadas sobre algum assunto ou trocando ideias de uma forma sem causar um caos do caralho. O que eu acho mais legal em uma comunidade assim é quando os usuários criam os memes internos, onde só apenas eles sabem o que significa aquilo. E eu acho isso muito da hora. Um exemplo é em uma comunidade da galera que lê mangá, em um site chamado Manga Livre. E sim, eu leio alguns mangás porque eu gosto. Mas enfim, quando você termina de ler o capítulo, lá embaixo da página tem a galera comentando sobre o que acabaram de ler. E meu amigo, é cada coisa que eu vejo que porra. Mas então, sobre os memes internos, o meu favorito daquela comunidade é sobre um usuário chamado Vini. E o meme aqui é porque ele é tipo Julius. Em todo lugar que tu vai naquele site, ele tá lá, na aba dos comentários, dizendo alguma coisa. E, mano, é em todo lugar. É bizarro. Você lê um mangá, vai na aba dos comentários, ele tá lá. Você lê outro mangá, vai na aba dos comentários, ele tá lá. É como se você tivesse sido perseguido por ele. Daí por isso, quando alguém vê ele lá, comentam algo do tipo: "Oh, ser onipresente, Vini-sama, tem algum mangá pra recomendar pra mim?" Ele é o cara mais conhecido e respeitado daquele site, eu diria. Ultimamente eu não tenho visto ele, sei lá o que aconteceu, mas ele eternamente vai ser conhecido como ser onipresente daquele site até o dia que aquele site acabar. Mesmo que eu tenha feito uma brincadeira com o Twitter em relação das pessoas tóxicas que tem lá, o que não é muito mentira, existem páginas e usuários lá em que me fazem continuar a usar aquela rede social. E no meio disso tudo, eu queria dar um destaque especial para esse cara aqui, o Cold. Ele é um usuário que tá contando uma história de mistério por meio de tweets, fotos e vídeos. Para contextualizar vocês, a história começou quando do nada 70% da população mundial desapareceu e o clima ficou frio. Então o personagem que nós acompanhamos ouve alguns barulhos perto de sua casa. E com isso ele vai tentando se proteger de algo que parece que não tá ali muito para conversar não. E assim ele vai construindo a sua história. E eu quis destacar ele no meio de várias páginas que existem porque eu tô achando muito da hora o jeito que ele tá fazendo essa história acontecer. Não tem muito profissionalismo ou algo assim. Ele apenas teve uma ideia, pegou uma câmera e começou a filmar. E eu sinceramente admiro isso, fazer sua própria história usando tudo que tem para usar no momento.
E o que eu acho mais da hora ainda é a galera entrando no RP junto com o personagem. Eles fazem algumas perguntas se ele tá bem, dando umas ideias de estratégias, onde se esconder e algumas ideias desse tipo. E é muito legal porque não tem ninguém estragando, falando algo do tipo: nossa, que lixo, que porcaria, você não sabe filmar, se fosse eu faria melhor. Ninguém diz isso lá. Todo mundo entra nesse universo junto com ele, o que deixa a história mais imersiva. E isso é muito legal. Então, sei lá, se você ficou curioso e quer saber pra onde essa história vai, ele ainda tá fazendo a história. Tinha sumido por um tempo, mas já avisou que vai voltar e continuar com esse mistério. Mas enfim, como tinha dito, as comunidades estão em todo lugar. Algumas muito legais de se interagir e outras que são insuportáveis. Esses dois lados sempre vão existir na internet. Eles vão estar em diferentes lugares a todo tempo, te enchendo o saco ou rindo com você. Pois atrás de toda foto de perfil sempre haverá uma pessoa lá. E elas não são meros números de algum comentário. Talvez a internet seja um refúgio para ele. Talvez ele esteja lá apenas para zoar, ou quem sabe aprender alguma coisa em um tutorial. Porém, não existe apenas só esses tipos de pessoas. Existem vários com gostos parecidos. E quando se juntam, é muito provável que se forme uma comunidade. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até mês que vem. Yahoo! Ai, meu pai do céu.